De acordo com o promotor, essa decisão do Ministério Público estabelece que as normas estaduais com relação ao combate do coronavírus devem ser observadas pelos municípios. Isto significa que as prefeituras podem ser mais restritivas, mas não podem flexibilizar as medidas do Estado. O Poder Judiciário proferiu uma decisão dizendo que os municípios têm a sua autonomia para editar suas normas, mas essas normas dos municípios devem observar o regramento mínimo das normas estaduais. Em outras palavras, os municípios podem ser mais precavidos, podem adotar medidas mais rigorosas, mas não podem contrariar as normas estaduais, flexibilizando as medidas. Um exemplo que nós temos já em Andradas, se você se lembra, quando foi implantadas as barreiras sanitárias, foram implantadas, o Ministério Público Federal questionou a legalidade dessa medida e foi reconhecido pelo Poder Judiciário que o município tinha essa autonomia para prever uma medida mais restritiva do que as que estavam vigentes no Estado. Dr. Leandro explicou que as decisões são tomadas no âmbito estadual, independente de uma região ter uma realidade diferente da outra. Que a coordenação do enfrentamento da pandemia incumbe ao Estado, não é uma questão local, é uma questão regional, é uma questão estadual. É dizer, na nossa região, podemos estar numa situação tranquila, uma situação sob controle, mas, eventualmente, outras regiões do Estado não estão. E, eventualmente, a nossa disponibilidade, os nossos leitos e toda a disponibilidade, inclusive de medicamentos, pode ser requisitado para atender pessoas de outras regiões. E quem tem essa visão global é o governo do Estado, não é o município. O promotor e o prefeito de Andradas participaram de uma reunião na tarde desta terça-feira. Dr. Leandro explicou que o município tem o prazo de 72 horas para decidir se adere ou não ao programa Minas Consciente. Nessa reunião, eu expus ao prefeito o teor dessa decisão, as razões que levaram o Tribunal de Justiça a ter essa decisão, a tomar essa decisão, e apresentei ao prefeito um ofício solicitando que, até sexta-feira, sejam promovidas as adequações aqui das normas do município às normas estaduais. O prefeito se comprometeu a analisar a questão e apresentar até sexta-feira a sua resposta, se vai se adequar e como irá se adequar, ou se discorda dessa decisão, e aí a gente pode discutir judicialmente essa questão. O programa Minas Consciente estabelece normas que vão desde a ocupação de transporte público até a realização de eventos. Os segmentos são divididos de acordo com os riscos diante do coronavírus. Algumas atividades que estão em funcionamento atualmente podem ser suspensas. Nós podemos informar que Andradas tem atividades econômicas que ainda não estão autorizadas pelo Estado na nossa macro-região de saúde. Nós estaríamos, se o município resolver aderir ao Minas Consciente, nós estamos na chamada onda branca, que permite determinados tipos de atividade. Em Andradas já há atividades de outras ondas, ainda mais flexíveis, e é nesse ponto que existe a contradição com as normas estaduais. Nós estamos na branca, já superamos a verde e se eu não me engano, tem essa sequência e nós estamos na branca. O próximo seria a onda amarela. Não, a verde é de serviços essenciais. Começa com a verde, que são serviços essenciais, passa a onda branca, que é a onda onde é a região de Andradas e todo o macro-sul está localizada. Depois passa a onda amarela e, finalmente, chega até a onda vermelha, que são as atividades consideradas de alto risco. E existem atividades que são enquadradas na onda roxa, que são consideradas atividades que só podem voltar à atividade após o encerramento da situação de pandemia. E o que acontece se a Prefeitura de Andradas não acatar a decisão do Ministério Público?
Nós vamos comunicar ao Procurador-Geral de Justiça que a situação de Andradas, que as normas de Andradas estão em contradição com as normas do Estado, para que o Procurador-Geral de Justiça solicite ao Poder Judiciário, em Belo Horizonte, uma ordem específica para que os efeitos dos decretos e das normas que contrariam aqui de Andradas, para que sejam suspensos esses efeitos. Nós estamos sob controle aqui na região Macro-Sul, mas não podemos desconsiderar que no dia 23 de maio, Andradas tinha apenas 3 casos confirmados. No dia 15 de junho, já eram 12. No dia 23 de junho, 15. O boletim de ontem, salvo engano, menciona mais de 30 casos. Houve um exponencial aumento de 10 vezes em um mês e pouco. A curva, o que eu quero dizer, está em ascendência. Não há uma curva de estabilidade. Óbvio que muitos casos são oriundos de outros locais, mas a curva está em ascendência, aqui em Poços, na região. Se estivéssemos numa situação de estabilidade no número de casos, obviamente que seria uma outra situação. Nós estamos vivendo. Então, a percepção de que nós estamos numa situação tranquila tem que ser analisada do ponto de vista de um tempo maior, tem que ser analisada um tempo maior essa questão.